Talvez a pergunta mais emblemática que todo mundo me faz é o que é a constelação e como que ela funciona. Eu cheguei num momento da minha vida, enquanto constelador, que eu simplesmente parei de responder. Eu tentei parar de responder via mensagem, WhatsApp. Imagina, eu tenho que tentar traduzir, tipo, 50 anos de história em 5 minutos de conversa e de bate-papo. Explicar algo que é fenomenológico, que daí eu tenho que explicar o que é fenomenologia, explicar o que é campo, explicar o que é fidelidade sistêmica, explicar o que são as leis sistêmicas. É mais ou menos como se eu tivesse explicar todos os porquês de um diagnóstico médico, eu sendo médico, falando com uma pessoa que está inteirando agora sobre a doença que tem. Então eu simplesmente parei de tentar explicar dentro das explicações de curto prazo, que é essas interações, telefone, WhatsApp e tudo mais. O que eu normalmente faço? Eu convido a pessoa para vir para um grupo como esse e ver a constelação. A gente costuma dizer que a constelação, você tem que sentir ela, você tem que experimentar ela. É a melhor forma que você tem de entender uma constelação, porque ela não tem explicação. O ato da constelação, dado pelo próprio Criador, é fenomenológico. Ou seja, é um fenômeno e é um estudo de um fenômeno. Ou seja, não tem uma explicação científica por detrás disso. E eu digo para você, graças a Deus não tem explicação científica. Sabe por quê? Porque se tiver, provavelmente isso vai recair de direitos de aplicação sobre um grupo específico de pessoas. Assim como diversas coisas, que daí tem uma explicação e aí vem um grupo que está ligado com isso e vem e pega isso, não, agora isso aqui só pode ser utilizado por nós, para isso você tem que ter tal formação, tal formação, tal formação e neste caso a constelação ela é uma terapia aberta, justamente porque não tem nenhum dado científico, a gente só aplica e verifica os resultados que ela dá. O que a gente tem percebido sobre as constelações? Segundo os estudos do Bert Hellinger, o criador das constelações, ele percebeu que ao longo das suas experiências com as interações com os grupos, existem muitos movimentos nas interações com os grupos que faz com que as pessoas consigam fluir, ir bem na vida, em 3 grandes áreas, em 3 grandes aspectos. Ir bem com relação à felicidade, com relação à prosperidade, com relação à saúde. E elevaria isso num sistema chamado sistema grupal. Ele trata disso, então, de uma espécie de consciência coletiva. Nós temos, por definição, a nossa consciência individual. Essa que está conversando com você exatamente agora. E ela está te falando e te dando uma série de comandos. Falando do desconforto, está sentado na cadeira, da fome, do frio, do ar, uma conversa interna, tagarelice mental. Ela está conversando com você nesse exato momento. E você acredita que as suas decisões vêm dessa conversa íntima com este indivíduo. Nós também temos uma outra consciência que há muito tempo a gente já vem tentando entendê-la, que é a consciência universal. Nós poderíamos dar um nome a essa consciência, Deus. Buscamos então, através dessa consciência universal, nosso papel no mundo, por que viemos, qual é a nossa missão, onde nós queremos chegar, por que estamos aqui, por que eu passo por isso, por que as coisas acontecem, qual que é o sentido da vida. E aí nós vamos para as diversas filosofias, né? É onde entra a parte mais espiritual? Aonde entra totalmente a parte espiritual. Nós queremos trazer então um contexto do porquê da vida. Queremos a resposta dos porquês da vida. Mas aí chega Bert Hellinger e fala assim, mas espera, calma tudo. Entre a individual e a universal tem uma outra que eu acabei de descobrir. Existe uma chamada consciência coletiva. A consciência coletiva são as interações que nós temos dentro dos campos morfogenéticos, que daí é um outro estudo da própria, experienciado por parceiros de Bert Hellinger, que faz com que ele entenda que nós temos uma necessidade, temos uma consciência que nos move a pertencermos a um grupo. Essa consciência coletiva faz com que nós precisemos de mais viver em grupo.
Olha só, estamos reunidos em grupos. Quando você voltar para casa, provavelmente você vai voltar para um grupo de pessoas, para uma família. Quando você for trabalhar, você vai se reunir com um grupo de pessoas, os colegas de trabalho. Quando você for confraternizar, é um grupo de amigos, é um grupo de pessoas. Para aqueles que vão para as práticas esportivas, na grande maioria, um grupo de pessoas para praticar práticas esportivas. Ou se você frequenta uma filosofia religiosa, você vai para aquele grupo de pessoas e lá você pertence. A consciência de grupo traz para nós uma necessidade de fazer coisas por fidelidade para dentro do grupo, para pertencimento dentro do grupo. Então funciona mais ou menos assim, um grupo de ladrões, eles quando se formam, quando se unem, eles têm uma necessidade de fazer coisas que dentro do grupo para eles são coisas boas, são coisas legais. Há então uma percepção nesse pertencimento desse grupo de questões ligadas à culpa e inocência para pertencer ao grupo. E por que nós precisamos pertencer a um grupo? Por diversos fatores. O principal, mais forte de todos, segurança. O nosso instinto de nos unirmos começa historicamente 10, 50 mil anos atrás, quando os primatas se uniram porque perceberam que era uma vantagem essa união para diversos fatores, né? Para caça, para defesa, para as interações sociais. Então é muito vantajoso nós permanecermos em grupo. Essa consciência grupal faz então que nós precisemos seguir aquilo que dentro do grupo são as regras do grupo. Bert Hellinger, quando começa a estudar as interações sociais, ele percebe que não são simples regras, são tão grandiosas essas regras que ele as chamou de leis. Então são dadas as leis sistêmicas. E por que ele chama de lei sistêmica? Porque por definição, sistema é um coletivo de coisas que se aglomera por afinidade ou por parentesco. A menor proporção de um sistema que nós temos conhecimento é um átomo. Um átomo é um pequeno sistema formado por um núcleo, onde prótons, elétrons e nêutrons se aglomeram e formam aquele microindivíduo. Quando inúmeros átomos se aglomeram, eles conseguem então formar uma célula pela aglomeração de muitos desses microindivíduos. Quando muitas células se reúnem, elas formam um órgão ou um organismo. Dentro de nós, por exemplo, nós temos diversos órgãos. Os órgãos, o fígado, o coração, pulmões. E é interessante que as células, embora estejam dentro do mesmo corpo, elas são diferentes. Porque as células do fígado são específicas do fígado, como se fosse uma família celular. As do coração, específicas do coração, é uma família celular. Então, isso que se chama sistema é o coletivo de aglomerações de indivíduos, de pessoas, ou por parentesco ou por afinidade. Então, nós estamos dentro de um sistema chamado sistema familiar. Nós nos reunimos com essas pessoas, ou por parentesco, ou por semelhança, ou por afinidade. Então, ao descobrir as leis sistêmicas, ele percebe que essas três regras, elas ditam a tua capacidade de fazer as coisas em prol desse grupo que você precisa pertencer. Não é que você não queira, que você escolhe, simplesmente não tem poder sobre isso. Até que você tenha total desenvoltura sobre a consciência universal, você não consegue se desencilhar das experiências da consciência coletiva. Então você não consegue se desfazer dos teus vínculos familiares. E ir para a consciência universal seria uma liberdade tão grande, que eu diria mais ou menos assim: pode bater asinha e ir para o céu. Você não precisa mais pertencer para esse plano aqui. É mais ou menos isso. Eu acredito que nós não estamos querendo sair daqui tão cedo assim. Confere? Já consegue entender a consciência universal, então nós vamos olhar então para a consciência coletiva e temos que seguir essas regras. E é assim que funciona. As três leis sistêmicas, a primeira delas fala então justamente sobre pertencimento. Dentro da consciência coletiva, eu quero fazer parte desse grupo de pessoas. Dava o exemplo, então, agora há pouco, falando sobre um grupo de ladrões. O que o grupo de ladrões tem em comum? Todos eles têm uma prática em comum, que é a prática do furto, do roubo.
Para eles, essa é um funcionário faz o que ele quer, no tempo que ele quer, no formato que ele quer. Vocês estão imaginando qual o resultado dessa empresa? Então, assim, quando os funcionários se rebelam, quando não tem alguém que vem, bota ordem na casa e diz as regras aqui são assim, é isso, 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 esse é teu papel, esse é teu, esse é teu, esse é teu. E cada um sabe exatamente o seu papel, essa empresa tem condições, então, de seguir. E dentro das famílias, é a mesma regra. A família tem que ter um líder, tem que ter um chefe. E aí cada um tem que ter o seu papel. Você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Na coletividade, quando todos aceitam essa ordem, esta hierarquia, as coisas andam bem a contento. Numa organização, quando alguém está desdenhando do chefe, do dono, do patrão, dizendo assim, mas eu não sei se você está certo, o rumo que a empresa está dando. Opa, como assim? A empresa é minha, eu direciono ela, mas eu não sei se você está certo. Agora imagina um filho que vira para o seu pai ou para a sua mãe e diz assim, eu não sei se você está sabendo tomar boas decisões da nossa família. Eu não sei se o que você está fazendo dá para nós bom direcionamento. Está entendendo? Dentro da família, a desordem acontecendo. Naquele momento que a desordem foi instaurada, caos. Nós chamamos isso também de emaranhamento. É uma nova possibilidade de emaranhamento. Formas disso acontecer? Inúmeras formas. Inúmeras formas de trazer desordem. Porque o sistema que foi estudado por Bert Hellinger, aí vem um conflito, gente, social moderno. Bert Hellinger traz para nós que o modelo ideal da ordem é aquele que é o judaico-cristão. E quem é o chefe? É o pai. Na sociedade moderna, que a mulher cada vez mais fala de independência. Como é para ela aceitar que tem alguém mandando nela? Porque a métrica é exatamente essa, tem alguém acima de mim. Eu não sei se eu estou disposto a aceitar que alguém manda na minha vida, que alguém manda no meu dinheiro, que alguém diz que eu preciso, que eu não preciso, que eu posso ou que eu não posso. Não sei se eu estou disposto a isso. Sociedade moderna vem, então, através de um sistema turbulento, de muito caos, trazer para nós um dos problemas sistêmicos que há tantos e tantos anos e tantos tempos vem dado certo na sociedade que nos formou até esse momento, e nesse momento tudo está sendo colocado em xeque. Então, todos os movimentos sociais, tanto feministas quanto machistas, exagerados, pendendo para o seu lado, trazendo de alguma forma desordem para dentro dos sistemas. E a terceira lei sistêmica, então, que vai complementar, que Bert fala assim, é isso que faz você fazer o que você faz, fala de equilíbrio entre o dar e o receber. E o equilíbrio é uma troca que nós fazemos dentro dos grupos. No grupo empresarial, por exemplo, quando um funcionário trabalha e ele cumpre a sua jornada, ele faz o seu trabalho, uma coisa justa, então, é que no final do mês, ou no quinto dia útil, ele passe lá no caixa e receba o seu salário. A troca está perfeitamente justa porque ele deu à empresa o que a empresa queria, o seu tempo dedicado ao trabalho, e a troca está justa também porque ele recebeu da empresa o que disseram para ele que ele deveria receber. Então um equilíbrio, eu aceito o que você me dá e eu te dou o que você espera de mim. Até aí tudo bem. Mas vamos supor que esse funcionário lá pelas tantas, por algum motivo, por qualquer coisa, ele fala assim, eu acredito que eu ganho pouco. Não está bom o que eu estou ganhando. Eu tinha que ganhar mais. Mas por quê? Olha ali o dono, sai de caminhonetona, viaja o tempo inteiro, ele está multimilionário e eu ganhando essa miséria aqui? Eu acho que ele finge que me paga, então eu vou começar a fingir que trabalho também. Então, quando eu começo a fingir que eu trabalho, porque eu estou insatisfeito naquilo que eu estou recebendo, de alguma forma eu estou prejudicando a mim mesmo, porque a empresa vai de alguma forma perceber que também estou fingindo que trabalho, então ela fala assim, já que ele finge que trabalha, então eu finge que pago. Nos relacionamentos, funciona da mesma forma. No relacionamento parental, por exemplo, pais e filhos e tudo mais, entre irmãos ou entre cônjuges, em algum momento alguém percebe que está em desequilíbrio. Eu estou fazendo muito.
Eu acordo, coloco as crianças para estudar, eu faço o almoço, eu trabalho, eu ponho dinheiro em casa, eu faço correria, eu isso, assado, cozido, e ele não faz nada. Quando levanta essa bandeira do desequilíbrio, trago então as consequências para dentro do meu sistema, em algum momento eu vou começar a boicotar as nossas trocas. Não vou fazer por você, porque você também aqui não faz para mim. Me sinto descompensado. E aí essa é uma mágica, gente, que nas trocas tem a mágica do devedor, como ele percebe, porque o devedor, na verdade, ele se sente credor, né? Normalmente é assim. Sempre o culpado é o outro, sempre quem não fez é o outro, sempre quem deixou de fazer é o outro. Então sempre há uma culpa para alguém para que eu pare de fazer alguma coisa. Então, na visão tanto do credor quanto do devedor, há uma impotência e há um desequilíbrio. Mas mesmo os devedores que assumem que estão devendo muito, chega um momento na vida deles que eles percebem que está tão desequilibrado essa situação entre dar e receber que eles simplesmente vai embora. Porque quando nós não conseguimos mais dar conta de pagar as nossas dívidas, nós nos sentimos mas tão envergonhados, que a vontade que nós temos é de sumir do mundo. Não é à toa, então, que muitas pessoas dão cabo da própria vida quando chegam em grandes depressões financeiras. É uma solução que encontra. Por quê? Porque eu estou tão devedor, eu não consigo dar conta, então é melhor eu parar com tudo, eu vou embora. Então, a pessoa que se sente também muito devedora, ela automaticamente tem uma tendência a também trazer problemas para dentro do relacionamento. E da mesma forma, aquele que se sente muito credor, ou seja, que sente que as pessoas estão devendo muito para eles, também traz problemas para dentro do seu relacionamento. Qual seria o equilíbrio? O equilíbrio é eu dou e recebo o tempo inteiro, o tempo todo. Você faz um tanto, eu faço um tanto. Você cede um tanto, eu cedo um tanto. Você me abraça, eu te abraço. Você me dá carinho, eu te dou carinho. Você me dá amor, eu te dou amor. Você me dá atenção, eu te dou atenção. E essa é a mágica da vida. Nós vamos bem na vida quando nós nos equilibramos nas trocas que nós temos com as pessoas. Em qualquer tipo de grupo, aonde quer que nós estejamos, seja no grupo da igreja, da escola, do futebol, do trabalho ou da família, nós acabamos olhando então para essas 3 leis sistêmicas e é através dessas 3 leis que eu atuo dentro da consciência coletiva. E aí que vem algumas das coisas que é um fenômeno, que não se explica dentro das questões sistêmicas. Muitas vezes nós acreditamos que nós tomamos as nossas decisões porque a nossa consciência ditou a regra. E, em verdade, as nossas decisões vêm por causa da consciência coletiva. Mas ainda para pensar assim, se fosse só isso daqui, ainda tudo bem. Aí vem uma outra coisa chamada fidelidade sistêmica também. E a fidelidade sistêmica é uma forma que eu tenho de olhar para a minha consciência coletiva, olhar para o meu sistema familiar e dizer para eles que eu os amo. E que eu faria qualquer coisa para que o coletivo se equilibrasse. Porque alguém desequilibrou. Lembra que vocês faziam perguntas para mim? Eu posso constelar por outra pessoa? O que você está querendo dizer para mim? Que você quer que o teu sistema equilibre. Você quer que os seus irmãos vão bem, você quer que teus pais vão bem, quer que teus avós vão bem, você quer que teus filhos vão bem, você quer que todo mundo que esteja dentro do teu sistema se equilibre. E aí você está numa busca de alguma forma olhar para todo mundo aqui e torcer para que todo mundo vá bem. Porque é uma regra de time. Vamos pensar assim, você faz parte de um time de futebol e por fazer parte desse time de futebol, você não tem condições de ganhar um campeonato sozinho, não é verdade? Você só ganha se todo mundo ganhar. Qual é a regra sistêmica por trás disso? É que eu só vou bem se todo mundo estiver bem. Então eu tenho uma tendência muito grande a ir mal se alguém está mal. Porque não vai ter lógica eu ganhar um campeonato a partir do momento que alguém não ganhou comigo. Então a fidelidade sistêmica faz eu olhar para cá e perceber o que está acontecendo com as pessoas que pertencem ao meu sistema. E aí eu tenho 2 sistemas. Um sistema é chamado sistema de origem,
meus pais, meus irmãos e tudo que vem antes dos meus pais, avós, bisavós, tios, toda essa galera a partir dos meus pais que estão imediatamente aqui atrás de mim. É o meu sistema de origem. Quais são as fidelidades que eu tenho para o meu sistema de origem? Pá, todas. Todas. Eu posso desenvolver doença porque alguém lá atrás ficou doente. Lembra do câncer? Que a gente falava agora há pouco? Transgeracional. Por que para mim, por que eu estou com esse câncer? Por que meus pais tinham? Por que meu avô tinha? Pois é, você está olhando para o teu sistema e está falando mais ou menos assim, olha, como eu sei você, querido vovô, que você tinha, então eu também vou ter. Então eu vou permanecer nessa doença porque é injusto você ter passado por isso e eu não. Então, nas questões culpa e inocência, eu só me sinto inocente se eu ficar com a doença. Eu só me sinto inocente se eu ficar com a escassez, porque o meu avô quebrou. Eu só me sinto inocente se eu ficar infeliz, porque os meus pais foram muito infelizes. E aí entram diversos outros tipos de movimentos sistêmicos. Se provavelmente eu fui abusado, é porque às vezes eu estou em ressonância com alguém do meu sistema que também foi abusado. Para que esse indivíduo não fique sozinho, eu me atiro no mesmo buraco que ele esteve. Dentro das fidelidades sistêmicas, nós vamos cometer as mesmas coisas que os nossos ancestrais cometeram. Então, se o meu pai, por exemplo, foi alcoólatra, eu vou desenvolver isso em mim, porque para mim vai ser uma honra, inclusive, ser alcoólatra, porque falavam muito mal dele. Quando nós começamos a ouvir as histórias das nossas famílias, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo, porque se desviou, porque é assim, assado, cozido, sabe o que você está fazendo para dentro do teu sistema? Você está olhando para a lei sistêmica do pertencimento e está excluindo alguém. Sabe o que alguém de dentro do teu sistema vai resolver fazer? Vai levantar a bandeira do equilíbrio e da justiça e vai dizer assim, querido ancestral, em honra a você, seguirei o teu caminho. E vou fazer igual você faz. Porque a minha consciência é a consciência coletiva. Eu não posso ser diferente dessas pessoas que eu amo tanto. E a primeira constelação que eu fiz, a primeira coisa que a consteladora me perguntou, e como era seu relacionamento com seus avós? Eu, não tenho avô, nunca tive. Não, como você não teve? Não sei, conheci, morreram, criança. Tá, mas criatura, quem disse que você não tem avô porque você não conheceu? Você sabia que você segue os passos das pessoas que você sequer sabe quem são? Porque você não as conheceu? Você sabia que você faz as coisas do teu avô, do teu bisavô, do teu bisavô, tataravô, pentavô, hexavô, heptavô, e você sequer conhece as pessoas? E aí começa a ficar cada vez mais interessante o fenomenológico. O meu ato de pertencer à coletividade olha para toda a minha existência. Mas dentro das constelações, o que nós percebemos, né, normalmente até a terceira ou quarta geração, é mais do que o suficiente para a gente olhar para aquilo que gera as questões de emaranhamento. Então nós olhamos em fidelidade, em amor, para toda a nossa consciência coletiva, para todo o nosso sistema, e nós também repetimos todos esses atos que as pessoas repetiram, fazendo exatamente o que eles fizeram. Então quando nós montamos uma constelação, o que nós objetivamos? Entender aonde mora para você uma fidelidade sistêmica com relação a todo o teu sistema familiar de origem. Ou aonde tem um emaranhamento sistêmico dentro das 3 leis sistêmicas que algum parente seu, de alguma forma lá dentro, criou um estado de emaranhamento e que existe uma oportunidade para você corrigir isso. E numa segunda hipótese, o outro sistema que nós pertencemos se chama sistema atual. Sistema que eu originei. Então, eu com o meu parceiro, com a minha parceira, com os meus filhos, eu formo o meu novo sistema. Tem algumas complicações aí, porque às vezes você formou mais um, mais outro, mais outro, mais outro. Tem que reordenar. Eu vou olhar então
para as leis sistêmicas e eu vou ver qual é a nova ordem a partir do momento que eu tenho um segundo, um terceiro e um quarto casamento. Percebam que até pouco tempo atrás isso não era muito problema, porque a gente simplesmente não separavam, os nossos ancestrais não separavam. Não era muito difícil ter essa coisa do segundo, terceiro, quarto casamento. Mas aí, isso que é tão moderno para nós hoje vai gerando cada vez mais problemas e problemas sistêmicos. Então, quando nós olhamos então para o sistema atual, nós vamos de imediato olhar para as 3 leis sistêmicas e aí sim nós olhamos já diretamente para as 3 questões que geram o que a gente chama de emaranhamento. O que é o emaranhamento? É a complicação, os problemas que me geram escassez, que me geram doenças e que me geram infelicidades. Existem 3 movimentos de emaranhamento. O primeiro movimento de emaranhamento diz mais ou menos assim, ó, eu por você. Qual pai, qual mãe nunca disse para a sua consciência numa conversa íntima, eu tiraria essa doença do meu filho e pegaria ela para mim. Eu tiraria essa infelicidade do meu filho e pegaria ela para mim. Eu faria isso por você. E os filhos, da mesma forma, olham para os seus pais e dizem, eu pego isso, dá isso para mim, eu faço isso por você, eu assumo por você. Quando nós dizemos que nasce uma criança dentro do sistema, é que nasce uma esperança. Ela nasce para aliviar um pouquinho todas essas cargas que estão aqui dentro do coletivo, da família. Então ela vem preparada para assumir um pouco, dividir um pouco do peso, mas algumas cargas são mais pesadas do que a outra. E aí muitas vezes indivíduos olham para outros e falam assim, não, isso por você eu pego tudo por mim. Eu me permito fazer por você. Então é uma primeira forma de emaranhamento. Indivíduos que assumem demais para si, assumem totalmente para si. Uma segunda forma de emaranhamento é eu com você. Então, por fidelidade, por amor, porque você fez, porque você passou, porque você teve essa consciência, eu também faço junto com você, então eu me entrego junto. Ah, então você ficou doente, eu fico doente com você. Então você quebrou, eu quebro junto com você. Você foi infeliz, eu fico infeliz junto com você. De bom grado. Por quê? Porque não tem graça ganhar um campeonato sozinho. Ou a gente ganha todo mundo junto, ou ninguém ganha nada. E a última questão é a questão que fala, então, por expiação própria. E aí é mais ou menos assim, né? Eu não posso me furtar da lei da ação e reação, da causa e efeito. Eu fiz caquinha na minha vida. E não adianta daí ficar botando culpa no sistema familiar. Tudo bem? E às vezes é assim mesmo. Eu pisei na bola sozinho. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, de alguma forma, compensar aquilo que eu fiz. Porque a vida pede de mim uma reparação. Fato. Você mata alguém, a reparação vai para a cadeia. Tem outras reparações além disso. Mas essa é a principal reparação, você tem que reparar. Você adquiriu uma dívida, você tem que pagar a dívida, não tem como fugir dela. A tua reparação fala da expiação daquilo que você mesmo propiciou para você e para a tua vida e nem sempre é totalmente ligado às fidelidades sistêmicas. Alguma coisa você pode ter a tua parcela de culpa, porque você pode até mesmo estar dentro de uma fidelidade sistêmica, mas isso não te dá o direito de você extrapolar. Então, por exemplo, a minha fidelidade sistêmica é agir depressivamente como meu pai, mas isso não me dá o direito de eu me suicidar. Isso é um problema que agrava demais aquilo que aconteceu comigo. Preciso então olhar para o meu sistema atual e perceber as minhas questões de emaranhamento, as ligações com as leis sistêmicas e, é claro, trabalhar, fazer a dinâmica. Qual que é o nosso trabalho então enquanto terapeutas, enquanto facilitadores de constelação? Nós queremos olhar para isso. E quando nós montamos a constelação em grupo, a gente consegue trazer as histórias das famílias, a gente consegue trazer dos indivíduos com os seus papéis. Vem através do psicodrama, vem através dessa dramatização, dessa consciência que é liberada aqui, e aí eu precisaria explicar um pouquinho sobre a teoria dos campos morfogenéticos, não vou entrar nesse mérito para hoje, em função do tempo, mas entraria de uma capacidade que nós temos de trazer as informações do nosso sistema e isso está disponível. E as pessoas conseguem captar isso. E isso que também se chama fenomenológico. Por isso algumas pessoas confundem com religião, com espiritismo,
E uma das cuidados que a gente tem total, assim, nós desmistificamos de imediato, porque nós comprovamos na hora, pela primeira experiência, como é impossível, né? Simplesmente um ato, a capacidade que todos nós temos de sentir as coisas, nós conseguimos sentir essa vibração, essa energia que emana do grupo, que vem da pessoa, e através desse grupo e dessa experiência que eu tenho de absorver um papel específico importante para eu olhar a sua questão sistêmica, eu consigo definitivamente liberar a pessoa. Como eu faço isso? Através de reprogramação. Então eu aplico a programação neurolinguística, eu volto naquele momento em que os indivíduos interagiam e naquele momento, através de falas sistêmicas muito pontuais, eu vou trabalhando a liberação. Como eu sei que uma constelação deu certo? Para nós consteladores é muito simples. Eu vou para os representantes e pergunto como vocês estão se sentindo. Às vezes, no sistema que nós fazemos da constelação à distância, é fato olhar para a pessoa que está fazendo a constelação, e às vezes a constelação é um ato meditativo, eu fecho os meus olhos, eu me concentro nos papéis, nas pessoas, e eu trabalho a liberação da mesma forma, é o mesmo efeito que vim aqui constelar. Imediatamente a gente vê o semblante da pessoa mudar. Imediatamente ela começa a reluzir, a pele ganha brilho, o rosto ganha formas, a pessoa sorri com a alma. É uma coisa muito interessante, como na hora a gente percebe que a constelação já está atuando. Aí quando nós estamos dentro do grupo, trabalhando há tanto tempo com essa experiência, as pessoas ainda teimam em perguntar, né? Mas será que vai dar certo? E aí eu já devolvo a resposta para o grupo, né? O meu grupo normalmente responde, calma, deixa acontecer agora. Não se surpreenda das coisas hoje mesmo já começarem a acontecer na sua vida. E é isso que a Edilena falava agora há pouco, né? Da cura do câncer do pai. Poxa, que história linda, né? Da gente relatar uma constelação feita e uma liberação imediata. Vai acontecer sempre assim? Infelizmente não. Mas nós temos acompanhados através dessa percepção do fenomenológico o quanto que essas liberações acontecem e sim, são possíveis através das constelações. Tudo bem, gente? Nós terminamos por aqui com essa parte introdutória de teoria. Se nós tivermos mais tempo nos próximos grupos, eu faço mais um tanto de fala, dou um pouquinho mais de entendimento, e aí sim nós começamos com as constelações.